Hoje o tema é muito legal, muito legal. Eu espero que tenham estudantes de nutrição aí, porque, na verdade, esse tema que eu vou falar hoje, que é esse daqui que eu coloquei, ó, tema, ó, dieta e biotipo corporal, tem relação? Tem relação eu ter um determinado padrão de alimentação ou outro, com mais ou menos proteína, mais ou menos carboidrato ou gordura, de acordo com o meu biotipo, sabe biotipo ou somatotipo, que a gente chama? Que é justamente se você é uma pessoa, os nomes técnicos, né? Se você é classificado como ectomorfo, ou mesomorfo, ou endomorfo, se você nunca ouviu falar isso, calma, eu vou explicar, tá bom? Antes eu só quero dar um recado, o último. Pessoal que sempre me pergunta, porque toda noite que eu pego o direct para ver, tem pergunta lá sobre se eu faço consulta online. E sim, gente, eu faço consulta online. Então, se você mora aí, Brasil, mundo, tamo aí, tá certo? Faço consulta online, então é só ir lá no perfil da minha clínica, Clínica Você Bem, e entrar em contato pelo WhatsApp que tá lá. Entre em contato com Kelly, minha querida assistente, que ela vai te passar todas as informações. Tá certo? Oi, Verinha, que bom que você chegou. Vamos nessa. Oi, Ana, boa noite. Então, gente, vamos começar a falar um pouquinho. Em primeiro lugar, então, quais são esses biotipos, né? Assim, existem 3 biotipos clássicos, que são esses que eu citei. Então, o ectomorfo, mesomorfo e o endomorfo. E o que é isso? Na prática, então, são esses 3. Quem é o ectomorfo? Ectomorfo clássico. Ai, sim, gente, adorei, Beth, adorei. Botou aqui, não esquece do aviãozinho. Ô, galera, antes de eu começar esse tema, na moral, aperte aqui, ó. Aperte aqui nesse aviãozinho de papel, por favor. E convide as pessoas que você quer que participem dessa live, que você acha que tem interesse em alimentação, tem essa curiosidade aí de saber se a dieta deve mudar ou não alguma coisa em relação ao biotipo dela. Convida aí. Gente, o papo hoje vai estar muito interessante. E eu digo, viu? É só em relação à parte prática. Prática, porque se a gente for para teoria, olha, tentei, viu? Tentei a todo custo angariar estudos científicos sobre esse tema. Mas, meu amigo, o que eu vou falar aqui hoje é prática clínica. Por isso que eu adoraria se tivessem estudantes de nutrição para me ouvir. Então, pessoal, convida a galera, convida aqui aquele estudante de nutrição, seu amigo, convida aqui a galera, ou quem não é estudante de nutrição, mas quem tem interesse aí em saúde, alimentação, emagrecimento, convide. Vou te dar um minuto pra você fazer isso. Enquanto isso, deixa eu beber meu chá aqui. Que até que esquentou um pouquinho, né? Não tá tão frio mais não, São Paulo. Mas como eu sou friorenta, né? Chazinho sempre é bom. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos começar. Então, vou descrever, gente, quais são... Oi, Betoca! Quais são os 3 biotipos clássicos, tá bom? Então, a gente tem o ectomorfo. Quem é o ectomorfo? É aquela pessoa que tende a ser mais alongada, é aquela pessoa mais longilínea, pernas mais finas, mais longas, braços mais finos, estrutura óssea toda fininha. É aquela pessoa que ela tem um perfil, né? Ali, se fosse no lado do bullying, seria o clássico mais varapau, não necessariamente muito alto, tá certo? Mas a classe, assim, você olha para essa pessoa, você vê que ela é toda mais fina, ela tende a ser mais alongada, mais longilínea. É aquele grupo clássico que tem uma dificuldade maior de ganho de peso em geral, especialmente de ganho de massa magra. Quem se identifica? Levanta a mão aí. Jessi já disse que é ectomorfa. Pois é, não engorda. Uma luta para ganhar 1 quilo. Jessi, vai ter gente aí falando, ó. Ah, mas que bom para elas. Não é assim não, né, Jessi? E aí só a gente sabe, só o ectomorfo sabe da luta que é para ganhar massa magra. E aqui a gente está falando, gente, não necessariamente só de estética não, tá? Eu estava conversando com meu marido anteontem, eu falei, meu Deus do céu, assim, é triste, mas beleza, não tem outra saída, vamos nessa, vamos em frente.
mas a luta que é para tentar ganhar um pouquinho de massa magra, pela saúde mesmo, pensando no futuro, olhando ali, sabe, para a longevidade, buscando e tentando enxergar uma longevidade, uma fase mais idosa, saudável, com total independência física. E é difícil demais. Então, assim, uma pessoa que tem mais características do ectomorfo, né, aquela pessoa mais alongada, que é mais difícil de ganhar peso em geral, ela tem uma dificuldade absurda de ganho de massa magra, inclusive. Às vezes tem a dificuldade do ganho de gordura também. Óbvio que a gente sabe que hoje, no contexto do mundo moderno que a gente vive, é muito mais fácil ganhar gordura. Então, às vezes a gente até olha aquela pessoa que ela tem características de ectomorfo, assim, os bracinhos mais magros, perninhas finas, mas às vezes está cheia de gordura no tronco, né? Então aí a gente começa a ver que tem às vezes umas mesclas entre os biotipos, claro, isso eu vou falar daqui a pouco, mas inclusive a gente vê aí os falsos magros, né? Muito fácil às vezes uma pessoa que está ali, né, entre um ectomorfo e um meso, ser o tal do falso magro, especialmente se ela não treina, tá bom? E que isso não é bom para a saúde, claro. Então, gente, o ectomorfo, ele tem essa pegada, né? Então, assim, é uma estrutura toda mais fininha, inclusive óssea. E observe que é isso, né? O biotipo, quem vai definir o nosso biotipo é muito a nossa genética. Em boa parte é a nossa genética. E aí, daqui a pouco, ectomorfo sente mais fome? Não necessariamente, Jesse, não necessariamente, mas ele tende a ter um metabolismo um pouco mais acelerado. Ele tende a precisar de um volume um pouco maior de comida, sim, com certeza. Especialmente quando ele está ali buscando um ganho de músculo, por exemplo, que vai ser o ideal, ou muitas vezes até um ganho de gordura também. Aí sim que ele vai precisar de volumes ainda maiores de comida, mas em geral ele tende a ter um metabolismo um pouco mais acelerado, o que pode falar a favor de sentir um pouco mais de fome também ao longo do dia, apesar de que isso não é uma regra absoluta. Bom, e aí a gente tem então, esse é o ectomorfo, tá certo? Aí a gente tem o mesomorfo, que é aquele que está no meio do caminho. Quem é esse mesomorfo? Mesomorfo é aquele que tende a ter uma massa magra muito boa, é aquela pessoa que, se dedicada ali ao treino, ela fica forte com muita facilidade. Na verdade, antes mesmo dela treinar, ela já tinha um bom volume de massa magra. Eu diria que é aquela pessoa que eu particularmente invejo. Vou até contar um caso para vocês. Minha irmã, se olhar para minha irmã, só somos eu e minha irmã, né? E de irmãs, né? Minha mãe só teve nós duas de filhas. Minha irmã é a clássica mesomorfa. Minha irmã, ela já nasceu, né? A panturrilha grande, perna grossa. E ela teve uma tendência muito ao longo da vida, quando ela não treinava, quando ela era mais sedentária, ela era sempre um pouquinho mais cheinha do que eu. Assim, pra vocês terem uma ideia, né? Minha mãe tá aí, ó, que botou um monte de coraçãozinho, Maria Bethânia, que não me deixa mentir. Como era que meu pai me chamava carinhosamente, minha mãe, diga aí, esqueletinho? Esqueletinho, né? Meu pai é uma pessoa muito simpática. Então ele me chamava quando eu era criança de esqueletinho. Por quê? E olha que coisa assim, era só você olhar para mim e para minha irmã, a gente só tem 1 ano de diferença, 1 ano e 4 meses. E minha irmã era perna grossa, panturrilha grossa e na fase, até pós-criança, né, na fase de adolescente, fase inicial ali da vida adulta, quando ela não treinava bem, ela tinha uma tendência a ser um pouquinho mais cheinha. Minha mãe falando aí, esqueletinho. Ela tinha uma tendência de ser um pouquinho mais cheinha. E eu não. Ao longo da minha vida, eu até costumo dizer que meu pai me apelidou de esqueletinho, né? Então, assim, braços, ó, sempre muito fininhos, pernas sempre muito finas também, não tinha nem um pouco de perna grossa, como a minha irmã tinha. Mais uma boa fase da minha vida, eu diria que eu era um esqueleto que engolia uma bola de vôlei, né? A barriga, enfim, não era muito favorável, não, né? Eu digo que hoje em dia, hoje eu sou magra de verdade. Naquela fase, assim, né, era uma coisa, assim, estranha, né? Eu diria que era uma mescla de biotipos, né? Mas eu sempre tive uma tendência maior à ectomorfa.
realmente a ser mais fininha, enquanto minha irmã era o biotipo clássico do mesomorfo, ou seja, o mesomorfo é aquele que tem uma boa estrutura de massa magra, Se ela treina, ela desenvolve massa magra com muita facilidade, mas ao mesmo tempo, ela tem uma tendência relativamente fácil também, especialmente se não tiver ali dedicada ao treino e tudo, de ganhar gordura com mais facilidade do que uma pessoa que tenha características ectomorfas, tá certo? Então, o mesomorfo é aquela pessoa que está realmente ali bem no intermediário, mas assim, cuidando da alimentação e treinando bem, ela é o tipo de pessoa que, para mim, tem ali o biotipo perfeito. Então, ela vai ser uma pessoa relativamente musculosa, com uma boa concentração de massa magra e consegue manter o percentual de gordura dela muito bom, baixo até se ela está cuidando da alimentação. E a gente tem, gente, o outro extremo. Então, eu diria que um extremo é o ectomorfo, então, longilíneo, magro, estrutura fina, dificuldade de ganhar massa magra. Mesomorfo está ali no meio termo. E a gente tem o endomorfo, que no outro extremo é aquela pessoa mais larga, né? Aquela pessoa mais troncudinha. Ela tem uma tendência a ser um pouco mais baixinha do que a média, né? Então, os homens vão ter, os endomorfos têm uma tendência a serem um pouco mais baixinhos do que a média. São mais largos, né? Então, o endomorfo, ele é mais largo. E ele tem, geralmente, mantém uma boa quantidade de massa magra no corpo, mas tem uma tendência muito fácil ao ganho de gordura corporal. Muito fácil ao ganho de gordura corporal. É o que eu costumo dizer para os meus pacientes, quando eles chegam lá na clínica, você bem, né? Érica, gordomorfo o quê, Érica? Endomorfo. Ériquita, cada característica com a sua vantagem e com a sua desvantagem. É o que eu sempre explico aos meus pacientes lá na clínica, quando eles fazem o exame de bioimpedância e a gente vai avaliar a bioimpedância. Às vezes eles estão lá, né? Aí massa magra batendo lá nas alturas. Eu já falo, olha, que inveja disso aqui, massa magra bombando. Às vezes a pessoa nem treina muito, às vezes nem treina. Massa magra tá lá no limite máximo de normalidade ou até ultrapassando um pouco. Só que eu falo o que para essa pessoa? Eu fiz, olha, graças a Deus, você é abençoada de ter muita massa magra no corpo, isso é maravilhoso. Você tem características, às vezes até mescla mais de um tipo, né, de biotipo, mas tem características às vezes mais que se inclinam mais pro endomorfo. E aí qual é? Eu digo, gente, Deus é justo. Ele fala o quê? Você, meu filho, você vai ter muita massa magra, mas também vai penar para perder gordura, viu? Já você vai ter baixa gordura com uma certa facilidade, mas, minha filha, tu vai penar para ganhar massa magra, viu? Ou seja, não tem, gente, não tem. O mesomorfo é o que mais é abençoado e agraciado com as duas coisas, né? Tá ali patinando entre os dois. Mas nos extremos não tem jeito. Quem ganha massa magra com muita facilidade, vai ter uma dificuldadezinha maior de perder gordura. E o contrário também é verdade. Quem tem uma tendência natural a se manter com um percentual de gordura mais baixo, a ter mais baixa gordura do corpo, não necessariamente percentual de gordura, né? Já que o percentual de gordura é uma relação de massa magra versus massa gorda. Então eu, por exemplo, tenho uma quantidade bruta de gordura no corpo bem baixa. Estava até falando com os meus alunos ali do Comer e Treinar, né? Falando, gente, eu vou ter que desistir de fazer o desafio junto com vocês, porque eu fiz a minha bioimpedância e a última já apontou uma quantidade total de gordura abaixo, inclusive, do normal, né? Já tá ali na linha limítrofe. Mas quando eu vou ver o meu percentual de gordura, ele não é tão baixo assim. Por quê? Porque a minha massa magra é muito baixa. Então, eu tenho que aumentar a minha massa magra para que realmente o meu percentual de gordura, ele desça para valer, se eu quisesse isso fosse importante para mim. Ou seja, realmente o problema maior do ectomorfo é a quantidade de massa magra que ele não consegue, ele geralmente tem uma dificuldade muito grande de aumentar. Bom, galera, mas entendido, boa noite, Adri, boa noite, Adriano. Entendido, não conseguimos mudar nosso biotipo? Não, Jessi, a gente não consegue mudar o biotipo. Então, assim, a gente nasce com um biotipo, porque observe que isso tem até uma questão
óssea também envolvida, né? Então a gente tem um determinado biotipo por natureza, por características genéticas, familiares, a gente tem um determinado biotipo, mas claro, o que a gente pode fazer é o que você falou, a gente pode melhorar, a gente pode estar no nosso melhor da nossa composição corporal dentro do que o nosso biotipo favorece a gente, dentro do que o nosso biotipo permite, essa é a palavra, permite com que a gente atinja, tá certo? Então, provavelmente não adianta eu querer ficar, digamos, com um corpo talvez parecido com o de minha irmã, porque se você olha para a estrutura de minha irmã, você já vê que ela é muito diferente. O tornozelo dela é maior, a panturrilha dela é muito maior. Ela tem toda uma estrutura muito diferente da minha. Então ela já nasceu de perna grossa. Oh, que inveja, meu Deus. Ela já nasceu com a perna grossa. Eu não. Eu posso treinar bastante, sem dúvida eu posso aumentar a minha massa magra se eu tiver uma boa rotina de treino, se eu tiver uma alimentação compatível com essa rotina de treino, aumentar a minha quantidade de proteína, aumentar a quantidade de carboidrato que eu consumo, mas especialmente ter uma boa frequência e qualidade de treino de força. Eu posso aumentar bastante a minha massa magra, como já estive há anos atrás. Quando estava lá em Salvador, tinha muito menos preocupação e trabalho do que eu tenho agora. Praticamente, né, tava ali de boa na faculdade, treinando bastante com a personal, comendo super direitinho, dieta hipercalórica, melhor fase. Ganhei bastante massa magra, não se compara ao que minha irmã tem hoje, não se compara, mas ganhei bastante massa magra. Então observe que a gente consegue sim melhorar dentro das características do nosso biotipo. Mas o que é que a gente precisa ter noção? De quem a gente é, ou o que é que o nosso biotipo favorece ou não, e tentar dentro da alimentação e dos tipos de treinos diferentes, e até eu vou querer convidar um profissional de atividade física para fazer uma live comigo aqui, justamente para falar até disso, biotipo versus tipos de treino, que eu acho que é um tema muito importante complementar a essa live de hoje, para que vocês entendam, então, o que fazer considerando o meu biotipo. Então, hoje aqui, eu vou falar... Isso é melhor fazer agora, né, Pedro? Você é puxa-saco. Marido, gente. Marido não conta. Então, gente, o que é que eu diria para vocês? Hoje a gente vai bater mais na tecla aqui da parte nutricional, tá certo? Da parte nutricional. E depois eu vou vir para falar de treino com um profissional de educação física. E aí o que eu queria só lembrar a todos vocês que estão assistindo aqui, gente, é que essa live de hoje, tudo que eu vou falar a partir de agora, ela é basicamente, ela é baseada em prática. Ela é baseada em prática e não em teoria. Porque, gente, eu tentei a todo custo, inclusive, achar estudos científicos que já tivessem testado diferentes tipos de dieta nos diferentes biotipos para o objetivo de emagrecimento ou de ganho de massa magra ou qualquer coisa desse tipo, ou simplesmente na manutenção de peso, para ver isso ao longo do tempo. E eu não achei. Se tem algum profissional de nutrição ou educação física me assistindo e tem estudos parecidos com esses que por acaso eu não achei, por favor me mande, porque eu sou mega interessada nesse tema. Então tudo que eu vou falar aqui hoje é empírico, é o que eu pratico e vejo no meu consultório, é o que eu consegui tomar de nota e de conhecimento com esses mais de 3.000 pacientes que eu já atendi ao longo da vida, tá certo? Então vamos falar um pouco sobre a alimentação e os biotipos diferentes. Então, gente, aí eu vou usar um pouquinho então da minha prática clínica e do meu conhecimento, claro, com base também em mim. Óbvio que a gente sabe que o que acontece comigo é científico? Claro que não. O que acontece com N igual a 1, ou seja, quando eu pego assim, mas comigo funciona, isso não é ciência. Se com você funciona, pode ser que com outra pessoa idêntica a você, do mesmo biotipo, também não funcione, tá certo? Então, quero logo dizer que isso não é ciência. Isso daqui é simplesmente um bate-papo entre amigos, tá certo? Eu contando um pouquinho da minha experiência clínica para vocês e no meu caso, claro. Então, gente, o que é que funciona mais quando eu quero falar de uma pessoa que ela tem características mais
endomorfas. Vamos começar pelos endomorfos, que talvez, acredito eu, que seja a maioria, talvez, das pessoas que estão assistindo aqui essa live. Então, são pessoas que têm essa dificuldade um pouco maior na perda de peso, elas tendem a ser um pouco mais largas, elas naturalmente vão tender a cultivar um percentual de gordura mais próximo do limite superior de normalidade, ou às vezes até vão estar acima do peso em uma boa parte da vida. Gente, primeira coisa que eu queria dizer para vocês é ser do biotipo ou ter mais características do biotipo endomorfo não é um atestado, não é um carimbo de vai ter excesso de peso para o resto da vida. Definitivamente não é. Então, observem que, a depender da sua alimentação, a depender do tipo de treino, da quantidade de treino que você traz para participar, qualquer biotipo ele pode ter excesso de gordura, boa quantidade de gordura, baixa quantidade de músculos ou boa quantidade de músculos. Qualquer biotipo. Então, não é porque eu tenho um determinado biotipo que eu tenho um atestado ali de composição corporal X, no caso do endomorfo, de excesso de peso. Nada disso. Então, sim, com a sua alimentação e com o seu treino, você consegue sim melhorar muito essas características, tá certo? Então, quando a gente fala do endomorfo, gente, o fato dele ser até uma pessoa que tem essa tendência maior a ter um percentual de gordura maior, acumular mais gordura no corpo, a gente já viu que são pessoas que naturalmente tendem a ter uma resistência à insulina maior, tá certo? Tendem a ter uma resistência à insulina maior. Então, gente, por que vocês são malvados assim? Para isso, gordomorfo, barrigomorfo. Ô, Cleo, não façam isso, gente, com vocês mesmos. Parem esse bullying, esse auto-bullying. Não é. Vocês podem conseguir melhorar muito e muito a composição corporal de vocês. Então, gente, considerando essas características do endomorfo, realmente a gente vê que são pessoas que, até mesmo ali quando estão dentro de um limite de normalidade, né? Estão dentro de uma faixa de normalidade de percentual de gordura, e a gente olha os exames dessas pessoas, a gente vê que só pelo biotipo delas são pessoas que têm uma tendência a se manter, né, a estar num padrão ali mais resistente à insulina. Então você vê que às vezes a pessoa nem tem um excesso de peso importante, nem tem. Ela às vezes tem um leve excesso de gordura corporal, mas pouco, um pouco acima só da normalidade. E você vê pelos exames que ela tende a ter uma resistência à insulina ainda assim. Então, sim, o biotipo da gente, ele conta muito para essa questão hormonal também, tá certo? Então, quando a gente está falando de um endomorfo, tem lógica na alimentação dele, ele ser uma pessoa que consome menos carboidratos de maneira geral. Então, o endomorfo é aquela pessoa que, quando a gente bate o olho e entende o biotipo da pessoa, automaticamente já me vem o raciocínio na cabeça de explicar para essa pessoa e fazê-la entender que é interessante que ela se acostume, se habitue a ter um pouco menos de carboidrato nas refeições dela, tá certo? O endomorfo, ele vai tender... Tem que ser ruminante, né, Érica? Gente, Érica é minha querida aluna da segunda turma, e ela é uma figura assim mesmo. Pois é, Eriquita, é o biotipo que tem tendências, né, que tem que ter tendências ruminantes, né? Ter bastante salada, ter bastante legume, né? Ter bastante mata no prato, bastante vegetal. Tem a sua carne também, trabalhe com a alta quantidade de proteína nas refeições. Mas sim, a ideia é que a gente reduza a quantidade de carboidrato dessa pessoa. E não é sofrimento, gente. Não é sofrimento. O que é que esse endomorfo tem que entender? O que é que essa pessoa com essas características ela tem que entender? Que o carboidrato, que primeiro, o treino, meu Deus, o treino, ó, tem que andar assim com ela, viu? Tem que fazer parte. Senão vai ficar muito mais difícil emagrecer. Se contar só com a alimentação, vai ficar muito mais difícil emagrecer. Então, o treino tem que andar lado a lado. E o que que ele tem que entender? Que o carboidrato, ele pode sim participar, sem dúvida nenhuma. Então, não é porque eu tenho características mais endomorfas que eu tenho que
aniquilar o carboidrato da minha vida, não. Mas a grande questão é que, pela minha tendência natural a ter um corpo mais resistente à insulina, eu vou trazer esse carboidrato mais para participar do peritreino. Em volta do meu treino é onde eu vou comer mais carboidrato. Se eu me afastei do treino, se é um dia que eu não treino, eu vou reduzir drasticamente a quantidade de carboidrato. Quando eu falo lá que eu tô na semana com os meus alunos do Comer e Treinar, né? Programa Comer e Treinar, que se vocês não conhecem, quem tá aí não conhece, é o meu programa de emagrecimento totalmente online, totalmente digital. Eu abro turmas de tempos em tempos, então ainda não vou abrir turma por agora, tá bom? Ainda vai levar um tempinho para eu abrir uma próxima turma. Mas nesse meu grupo de alunos, né? Essa semana a gente está em desafio, estamos em dieta cetogênica. E, inclusive eu conversei com eles e falei, gente, não é todo mundo que vai se dar bem com dieta cetogênica. Quem é que eu percebo que se dá melhor com dieta cetogênica? Não tô falando nem de gostar ou não gostar, tá? Que isso aí tem características muito culturais e pessoais envolvidas. Mas eu digo de resultado. Quem é que tende a ter um resultado de emagrecimento muito mais efetivo com dieta cetogênica? Endomorfos. Endomorfos tendem, não é uma resposta para 100% das pessoas, mas eles tendem a ter uma resposta melhor de emagrecimento, reduzindo mais agressivamente a quantidade de carboidrato. O que não coincidentemente deve ter total relação com a questão da resistência à insulina. Tá certo? Então, gente, qual que é a dica que eu quero dar aqui para os endomorfos desse Brasil? É que sim, vocês têm que se habituar a uma quantidade menor de carboidrato, até mesmo que de gordura da alimentação. Então, talvez um perfil de uma dieta não necessariamente cetogênica, mas que ela tenha uma redução mais agressiva dos carboidratos, pelo menos em dias sem treino. Dias com treino, que naturalmente serão dias de maior sensibilidade à insulina, maior gasto de glicogênio muscular, consequentemente maior lógica em se trazer mais carboidrato para participar, especialmente de uma pessoa que tem resistência à insulina. Então lembre que a sensibilidade à insulina, ela tem uma relação aguda, direta e próxima com o treino. Então no momento que eu treino, eu estou usando mais carboidrato ali durante o treino e logo após o treino, eu crio ali um raio, digamos assim, eu crio um raio de melhora de sensibilidade à insulina. Quanto mais eu vou me afastando desse raio, quanto mais horas vai passando desse treino, mais a minha resistência vai tendendo a voltar. Uma pessoa perguntou o que é dieta cetogênica. É uma dieta de bem baixo teor em carboidrato. Geralmente a gente trabalha com menos de 30, 40 gramas de carboidrato no dia, numa dieta cetogênica, tá bom? E a gente trabalha com a quantidade moderada de proteína e maior de gordura. Que bom que você está gostando da cetogênica, já, graças a Deus, porque eu não gosto não. Mas aí eu já vou falar por que eu não gosto, inclusive, né? Ectomorfa que sou, tendências ectomorfas que tenho. O lado oposto, gente, aí depois eu falo do mesomorfo, que é o intermediário, mas quando a gente vai para o lado oposto, então, do biotipo, né? Aquela pessoa que tem uma tendência a ser mais longilínea, magra, né? Dificuldade de ganho de massa magra, uma certa facilidade maior em ter um percentual não necessariamente um percentual de gordura, né? Mas ter uma quantidade bruta de gordura no corpo um pouco menor. Já qual seria a alimentação mais dessa pessoa? A gente vê que é uma pessoa que ela tem uma aptidão muito maior por carboidratos. Muito maior por ter mais carboidratos na rotina. E por quê? Porque ela é uma pessoa que naturalmente apresenta uma sensibilidade à insulina muito grande. Ela é uma pessoa que raramente vai ter resistência à insulina, raramente, óbvio, que a gente pode cogitar aqui doenças, questões de saúde específicas, uma síndrome do ovário policístico, por exemplo. Então, às vezes, uma pessoa dessa, ela é magra, mas ela pode ter, às vezes, resistência à insulina, pode ser. Então, aqui eu não estou falando de quadros específicos de doença, de condições muito específicas de saúde, tá bom? Aqui eu estou falando de uma pessoa saudável, de maneira geral. Então, a pessoa que tem características mais ectomorfas, que ela é aquela pessoa longilínea, magra, ela provavelmente se dá melhor
com mais carboidratos na alimentação. E, gente, aí aqui eu até quero relembrar vocês, que é uma coisa que vira e mexe eu acabo falando em stories, só que eu não tô tendo tempo de gravar muitos stories, então, e como eu tô sempre fazendo live, eu acho que é importante eu relembrar aqui nas lives que muito cuidado ao se espelhar nos pratos de outras pessoas que vocês seguem nas redes sociais. Então, às vezes, por exemplo, eu boto sempre aqui, boto meu café da manhã, meu almoço, etc. Né? Tiro foto, boto nos stories, boto no feed. E às vezes eu tenho muitas pessoas que perguntam assim, nossa, mas bastante carboidrato, hein? Aipim e fruta. Fruta do laranja. Nossa, uma laranja inteira e mandioca. No prato, nossa, dá pra ter. Às vezes eu boto banana da terra e boto... Nossa, mas 2 porções de fruta, banana da terra e a fruta e pode. Isso não é muito carboidrato? Gente, cada um no seu cada qual. Cada macaco no seu galho, cada biotipo no seu quadrado. Cada biotipo no seu quadrado. Então, se eu tenho características ectomorfas, eu naturalmente... eu tenho uma tendência a me dar melhor e a manter a minha quantidade ali baixa de gordura e tentar, né, com muito sacrifício, ganhar massa magra, com uma quantidade maior de carboidrato na minha alimentação e com uma quantidade mais baixa de gordura na minha alimentação. Então, ectomorfos do meu Brasil, observe que se você, às vezes, é ectomorfo, né? Mas aí, digamos, pô, tá com a gordurinha, quer eliminar uma gordurinha, às vezes, ali que tá, sabe, tem um pouquinho mais de gordura na barriga e tal, mas nota que tem características, assim, predominantemente mais ectomorfas, né? Olha, se você tá querendo eliminar um pouquinho de gordura, ser ectomorfo do meu Brasil, o que é que eu te diria? Você tem uma tendência a responder melhor a uma dieta que seja levemente hipocalórica, porque, claro, não é porque hipocalórica, porque se você quer emagrecer, meu amigo, não importa que biotipo você é, tem que ter menos calorias do que aquilo que você gasta. Essa é a lei da termodinâmica básica e que continua valendo. Então, você, biotipo que for, quer perder gordura corporal? Opa! Então tem que reduzir a quantidade. Isso, claro, né? Se quiser perder diretamente ali via déficit calórico. Porque pode ser que a pessoa fale, não, mas eu comecei a treinar agora, então eu vou querer ganhar massa magra e tentar perder gordura ao mesmo tempo. Sim, pode ser que ela consiga isso dentro de uma dieta normocalórica, por exemplo. Total. Se ela tá ali com um treino bom, ganhando massa magra, pode ser que ela faça as duas coisas ao mesmo tempo. Mas via de regra, considerando a perda direta ali e mais rápida e eficiente de gordura, qualquer pessoa, independente do biotipo, tem que fazer dieta hipocalórica. Mas o ectomorfo, ele vai tender a responder melhor nessa perda de gordura a uma dieta hiperproteica, claro, e com mais carboidrato e menos gordura na dieta. Não é à toa que lá no meu desafio, né, dos 21 dias para mudar com a Nutri Palomelo, que é exclusivo para os meus alunos do Comer e Treinar. Quando eu boto o hashtag do desafio, vem 30 directs me perguntando como é que eu faço para participar do desafio. Gente, só sendo meu aluno do Comer e Treinar, tá certo? O desafio foi criado para os meus alunos do Comer e Treinar. Por sinal, enquanto eu tô aqui falando, aproveita e diz aí, quem é meu aluno do Comer e Treinar, que tá aqui nessa live, diz aí pra galera ver se os meus alunos estão ou não estão aqui representando as turmas do Comer e Treinar. Diz aí, se você é meu aluno do Comer e Treinar, de qualquer uma das turmas. Então, gente, ectomorfo que quer emagrecer mais, dieta hipocalórica, dieta hiperproteica, mais carboidrato, menos gordura. Então, no desafio, como eu estava falando, eu notei comigo que a minha melhor resposta, e também, claro, a dieta que me deixou mais feliz, né? Não vou mentir. Então, a minha melhor resposta foi na primeira semana, em que eu trabalhei mais uma redução de gordura na dieta e uma quantidade ali, digamos, mais moderada de carboidrato na dieta. Óbvio que tinha pouco carboidrato de maneira geral, não estava lotada de carboidrato. Por quê? Porque a ideia era emagrecer, gente. Então, se é para emagrecer, tem que ser déficit calórico. Então, dentro do pouco, proporcionalmente, tinha mais carboidrato e menos gordura. Então, eu vi que eu, ectomorfa, respondo melhor dessa forma ao emagrecimento. E, gente, por isso que até dentro das minhas
dos meus pacientes de online, né? Aquele paciente até que o meu primeiro contato com ele é online, né? Eu sempre peço, na verdade todos os meus pacientes online eu peço isso, independente se é de acompanhamento ou se é a primeira vez. Eu sempre peço foto. Por quê? Porque é pela foto da pessoa que eu consigo olhar e entender qual é provavelmente o biotipo dominante dela, né? Qual é o biotipo dominante e que eu entendo de composição corporal. Porque essa compreensão, ela é importantíssima para ajudar a fechar o raciocínio clínico para a prescrição do planejamento alimentar. Então, observem que quando vem uma pessoa que ela é mais ectomorfa, mas que ela está incomodada com a gordurinha aqui e ali, é mais interessante provavelmente que eu aumente a proteína, mantenha um carboidrato mais moderado e reduza a gordura. Eu faça mais uma dieta low fat que uma low carb. E para a pessoa, né, o contrário, para a pessoa endomorfa, é muito mais lógico que eu reduza mais a quantidade de carboidrato dela e que traga esse carboidrato mais para participar do treino, em volta do treino, tá certo? No restante do dia, nos dias que não treina, mantenha um mais baixo em teor de carboidrato. Beleza? Proteína é a base para o ganho de massa magra, com certeza, Jessie. Mas tudo, tá? Não é só proteína. Se você fizer uma dieta hipocalórica e hiperproteica, você não vai ganhar massa magra, provavelmente não vai ganhar, ou vai ganhar muito pouco. Então a ideia é que você tenha uma quantidade de calorias suficientes, que esse montante energético vem em boa parte de carboidratos, principalmente, especialmente como você disse, que você tem características mais ectomorfas. Então a ideia é normo para hipercalórico, preferencialmente até hipercalórico, boa quantidade de carboidrato e hiperproteica. Beleza? Então, vamos lá, falando então do... Entenderam, gente? Então esse recado, só recapitulando aqui, esse recado é super importante, tá? Cuidado, até eu sei que vocês seguem vários profissionais que vocês admiram, ou até musas fitness da vida que vocês admiram, e muito cuidado para ficar fazendo esse espelho 100% do que tem no prato da pessoa, porque às vezes o seu biotipo, a sua composição corporal, sua massa, altura como um todo, o nível de atividade física que você tem, te autoriza ou não a fazer uma ingestão muito maior ou muito menor do que você está vendo ali no prato da pessoa. Então, não necessariamente porque a pessoa come aquilo, né? Então, assim, se ela come isso e ela é magra, eu comendo isso eu vou ficar magra. Não necessariamente. Isso é o que mais vai te ajudar, tá bom? Então, lembre que tem toda essa questão aí por trás, beleza? Então, falando, gente, agora um pouquinho do mesomorfo, que é aquele intermediário, né? Que é a minha irmã, né, que tá ali, ou seja, se minha irmã tá treinando e hoje treina maravilhosamente bem, come ali bem, ok, razoável, né, tem suas exceções e tal, pronto, ela se mantém com baixo percentual de gordura e com a massa magra lá em cima, coisa maravilhosa. Pessoas que têm esse perfil, né, que são aquelas pessoas que, se vacilar, se não estiver treinando, não estiver focado, vírgula, né, não sei por que eu usei esse termo, não gosto de usar esse termo, mas enfim, se não estiver ali vigilante na alimentação, tiver mais tranquilinho, uma zona de conforto muito grande ali na alimentação, são pessoas que tendem também a ganhar gordura com uma certa facilidade, tá bom? Mas é uma pessoa que tende a manter a massa magra muito boa, às vezes mesmo até sem estar treinando, mas claro, treinando aumenta mais essa massa magra ainda, então são pessoas naturalmente fortes, tá certo? Para essas pessoas, o que eu diria? É um meio termo. Digamos que ela é meio termo, ela tem características ali do meio termo e na alimentação ela também vai ter um meio termo. É uma pessoa que não precisa fazer uma restrição grande de carboidratos, especialmente se ela está treinando bem, não precisa. Então observe que a nossa quantidade de carboidrato que a gente está autorizado, entre aspas, a consumir no dia tem relação com isso, né, com o nosso biotipo e composição corporal, mas muito com relação ao treino, gente. Porque que hoje muitas pessoas têm afinidade com uma dieta mais low carb, né? Sentem que tem um resultado melhor com uma dieta mais low carb. Porque o nível de treino é muito baixo. Porque são pessoas extremamente sedentárias. Então o sedentário vai tender a responder melhor a uma low carb? Claro, ele não usa o glicogênio muscular dele. Então realmente não tem muita lógica comer muito carboidrato se o seu glicogênio está sempre cheio, você está parado o tempo inteiro. Então a lógica maior para uma pessoa dessa é realmente reduzir mais os carboidratos mesmo. Mas ali para o mesomorfo, então, especialmente se ele está ali mantendo uma rotina de treino bacana,
É uma pessoa que está autorizada, sim, claro, a consumir uma quantidade moderada de carboidratos, mas também considerando que às vezes ele pode ganhar uma gordurinha com mais facilidade, é bom não abusar. O ectomorfo talvez ele possa abusar um pouquinho mais, o mesomorfo não. Então o que eu diria até é para ser aquela pessoa que tem um pouquinho mais de carboidrato ali no café da manhã, uma boa quantidade de carboidrato em volta do treino, mas nas outras refeições tenta dar uma segurada na onda, tá certo? Então é isso, assim, traz uma quantidade um pouquinho maior de carboidrato para durante ali em volta do treino e também de manhã, por exemplo, que é enfim, eu acho que é um período que você tem ali até tendência a ter uma sensibilidade à insulina um pouco maior e tudo, tem mais lógica de acordo com o ciclo circadiano, que eu já falei isso aqui em outra live, você comer um pouco mais de carboidratos pela manhã do que na parte da noite, mas não que seja proibido, pelo amor de Deus, comer na parte da noite, especialmente para os ectomorfos. Mas, gente, então, o que eu diria é isso, sabe? O mesomorfo, ele é o biotipo que ele pode ter, sim, um pouquinho de tudo, pode ter o carboidrato, mas ficar de olho ali na quantidade, para essa quantidade não ser excessiva, já que ele tem uma certa facilidade também no ganho de gordura corporal. Tá certo? Boa noite, João. Seja bem-vindo. Então, gente, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui até que eu não consegui falar com vocês. Então, vocês veem, né, essa coisa de biotipo corporal até, por isso que a gente não pode, se espelhar em outras pessoas, nem nada, porque às vezes a gente está se espelhando numa pessoa que ela tem um biotipo, composição corporal e rotina de vida totalmente diferente da nossa. Então, às vezes, o que ela faz realmente não vai funcionar pra gente. E isso pode ser diferente exatamente entre dois irmãos, como eu falei, meu aqui e da minha irmã, e como eu já peguei vários pacientes ali a nível de consultório, onde para o menino, o irmão, eu tava botando até prescrevendo farinha. Eu falava assim, olha aqui, meu filho, aqui no almoço, por favor, fora todos esses carboidratos que você está consumindo, você ainda adicione aqui 2 colheres de sopa de farinha no seu prato, tá? Farinha de mandioca. E isso, gente, é só pra acender a luzinha na cabeça de vocês que não existe isso de regra para 100% das pessoas, que uma coisa que funciona para todo mundo, porque às vezes essa coisa realmente eu acho que hoje, para a maioria das pessoas, até pelo estilo de vida mais sedentário, pelo nosso mundo obeso e com excesso de peso que a gente tem, hoje mais de 50% da nossa população tem sobrepeso ou obesidade. Tem lógica a gente bater tanto na tecla de redução de carboidratos, de redução de farináceos, claro que tem lógica nisso. Mas, ao mesmo tempo, cuidado para não levar essa informação para um nível de você achar que toda e qualquer pessoa ela só é saudável se ela consome uma quantidade muito baixa de carboidratos na alimentação, porque isso não é verdade. Não é verdade. Tá certo? E os ectomorfos estão aí para provar isso, tá bom? Então, essas pessoas, naturalmente, elas precisam de mais carboidratos na alimentação. E elas se beneficiam de mais carboidratos na alimentação. Então, tá bom? Muito cuidado para não achar que é isso, que toda pessoa que, meu Deus, está consumindo muito carboidrato vai estar em risco iminente ali de um diabetes, de piorar a sensibilidade à insulina. Gente, um ectomorfo, ele tem uma sensibilidade à insulina absurda. Sabe assim, pingou glicose ali na corrente sanguínea dele, né? Ou então chegou, pelo contrário, chegou um catatal de glicose na corrente sanguínea dele, ele provavelmente vai liberar isso aqui de insulina, ó. Isso aqui, ó, de insulina. E essa insulina, ela tem uma ação, ó, maravilhosa. Ela chega lá e tira isso rapidamente da corrente sanguínea dele. Ela tem uma ação perfeita. É diferente de uma pessoa que tem resistência à insulina, que tende chegou um pouquinho de carboidrato ali, o pâncreas às vezes vai ter que secretar um monte de insulina para conseguir tirar isso de circulação. Então são pessoas que têm metabolismo, que tem um metabolismo do carboidrato completamente diferentes, tem respostas completamente diferentes ao consumo do carboidrato. Então não confundam as coisas, cada biotipo no seu quadrado, cada biotipo com a sua alimentação. Tá certo? Vamos nessa? Eu tinha até umas coisas de treino aqui, mas eu não vou falar não. Eu vou convidar realmente um profissional de educação física para vir falar sobre isso aqui comigo.
biotipo e treino. Que bom que vocês gostaram dessa live, que bom, Aninha. E, gente, lembrando isso, tá? Que não, esses 3 biotipos que eu comentei aqui são os 3 biotipos clássicos, mas na verdade o que a gente mais tem na sociedade é uma mescla. É uma mescla, tanto que tem aquela pessoa às vezes que tem o corpo, a mulher, é muito comum isso. O corpo tipo pera, que ela tem barriga chapada, cinturinha, mas muita gordura em região de quadril e coxas, por exemplo. Então essa é uma pessoa que ela tá ali entre, né, o padrão ali mesomorfo e o endomorfo, por exemplo. Ela tá ali passeando, tateando entre 2 tipos de biotipos diferentes, tá certo? Pessoal, é o seguinte, então, recados para vocês. Gente, se vocês gostam aqui das minhas lives, e obviamente vai ter uma terça, uma quinta ou outra que vocês não vão conseguir assistir a live, vai lá no meu canal do YouTube, me acha lá como Nutri Paula Mello e se inscreve no meu canal do YouTube. É super importante para mim, tá bom? Vai lá, comenta, ativa sininho para receber as notificações. Super importante para mim. Outro recado importante, tá? Vou colocar logo aqui, assim que eu acabar, finalizar essa live, vou colocar lá no meu feed o comente aqui, a plaquinha do comente aqui, qual foi a sua principal sacada ou insight que você teve nessa live de hoje. Quero ver, hein? Eu quero ver qual vai ser, o que é que as pessoas vão falar, porque eu acho que hoje, sei lá, não teve um principal insight. Enfim, quero lá que vocês digam, escrevam lá qual foi a principal sacada que você teve, qual foi a principal mensagem que vocês vão levar hoje para casa, beleza? Como a gente tem 10 minutinhos, eu vou passear rapidamente aqui pelo que vocês anotaram para ver as dúvidas. Lu perguntou aqui, e as frutas para o endomorfo, como consumir? Lu, as frutas elas vão entrar para qualquer biotipo, né? Inclusive ali para o endomorfo, mas eu entendo que você está perguntando, bom, já que eu entendi que o endomorfo tem que comer menos carboidrato, como trazer as frutas? As frutas elas entram, Lu, como parte dos carboidratos, sem dúvida. Sabe qual é uma das vantagens das frutas? É que a frutose, óbvio que a fruta, gente, ela tem às vezes uma mistura de açúcares, tá bom? Não só ela tem frutose. Mas considerando que a frutose é um dos principais açúcares que está presente ali na fruta, a frutose, gente, ela tem um receptor específico dela. Ela não precisa de insulina. Não sei se vocês conseguem raciocinar em cima disso, mas como o endomorfo ele tende a ter uma resistência à insulina, a frutose até para ele, claro, a frutose consumida dentro de parâmetros ali moderados. Por que eu falo isso? Porque hoje é fácil consumir excesso de frutose no açúcar, no xarope de milho que está embutido aí nos biscoitos, nas sobremesas, nos doces em geral, principalmente os industrializados. E eu não estou falando dessa frutose. Eu estou falando da frutose da fruta, do consumo da fruta intacta. Então a frutose ela entra na célula sem precisar de insulina, ou seja, é legal que o endomorfo busque a sua fonte de carboidrato na fruta. É muito interessante, porque parte desse açúcar que está presente na fruta não vai precisar de insulina para entrar na célula. Isso é legal, porque você exige menos do seu pâncreas. Isso é muito bacana. Então, as frutas, como é que eles entram? Como é que elas entram? O que eu diria para você, Lu, é que sim, você vai ter que minimizar a quantidade de frutas doces pertencentes à sua vida. O que eu diria é que busque saber o teor de carboidrato presente nas frutas para que você entenda quais são aquelas que você tem uma liberdade maior de comer quantidades maiores. Então, no momento que eu entendo o teor de carboidrato das frutas, que eu entendo que, por exemplo, um melão, um mamão, uma melancia, falando em termos proporcionais, ou seja, imaginando ali 100 gramas daquele alimento. Então, falando de 100 gramas de alimento, para qualquer alimento, se eu pego um melão, uma melancia, um mamão, uma ameixa fresca, morangos, deixa eu ver o que mais, meu Deus, um abacaxi até, são frutas que por terem uma quantidade de água maior na composição ou por terem um sabor mais neutro, como é o caso do morango, né? São frutas que têm uma concentração menor de carboidrato, considerando uma mesma porção. Já se eu pego frutas que são bem doces e com menos água na composição, como é o caso de banana, de uva, de manga, de pinha, atemoia, essas que têm potência, doce lá em cima, são frutas que tendem a concentrar uma quantidade muito maior de açúcar na composição. Então, bom, Paula, se eu gosto de todas, o que eu vou tentar fazer?
preferir aquelas que têm maior quantidade de água na composição. E aí eu vou poder, às vezes, pegar, sei lá, 3 porções de fruta no meu dia, por exemplo. Claro, isso tá falando se você não vai colocar muito mais outros carboidratos. Por isso, gente, que assim, eu entenda. Na minha primeira, para dar uma noção para vocês, não dá para dar noção de quantidades aqui, por quê, Lu? Porque eu não sei, fora as frutas, o que mais que você vai colocar de carboidrato. Porque às vezes você vai colocar as frutas e arroz e feijão e quinoa e batata e um monte de coisa. Então não dá pra te dizer, come 2 a 3 porções de fruta no dia, tá? E todo o resto eu não sei como é que vai estar. Mas assim, ó, exemplo, na primeira semana, por exemplo, do desafio lá, que a gente trabalhou com a quantidade relativamente baixa, né? Moderada baixa de carboidrato, mas teve a quantidade mais baixa de gordura. A gente tinha 2 porções de fruta e 2 porções pequenas de raiz ou cereal no dia, né? 2 porções bem pequenininhas de raiz ou cereal, né? Arroz, batata, etc. Ou feijão. E 2 porções de fruta no dia. Então, assim, vai comer uma banana, o que eu falo sempre para os meus endomorfos e para os meus pacientes que querem emagrecer? Eu falo, gente, vai comer banana, vai comprar banana no supermercado? Busca a banana que é menorzinha, não vem com aquela banana que mais parece uma banana da terra, não, porque tem banana da prata que é enorme, né? A banana nanica às vezes é enorme. Não, tenta pegar o cachinho da banana da prata que é menorzinho, porque é isso quando você for comer banana, você vai comer uma banana, né? A banana pode ser desse tamanho, você vai comer uma, e pode ser desse tamanho, você vai comer uma. A ideia é essa. Então eu, quando vou no supermercado escolher, eu compro sempre o cachinho menor. Já disse aqui, né, que meu marido às vezes que fica pirado comigo, porque ele fala, pô, você compra uma banana desse tamanho que eu tenho que comer 3 pra ficar saciado. Então, enfim, não importa, porque eu, quando eu vou comer, eu pego uma só e é uma pequena. Porque esse negócio de pegar uma banana e partir na metade, eu não vou guardar metade da banana. Se eu pegar uma banana grande, eu vou comer uma grande mesmo assim. Então, para minimizar a quantidade de carboidrato, o que é que você faz? Pega uma banana menor, tá certo? Então, uma banana pequena, uma bananinha que você tira a casca, pesa ela e ela tem 60 gramas, ela vai ter a mesma quantidade de carboidrato que você teria em 150 gramas de melão ou mamão, por exemplo, ou melancia. Tá vendo como é muito melhor você pegar a fruta aguada? Por quê? Porque te permite comer uma porção maior com a menor quantidade bruta de carboidrato ali na porção. Então, gente, é isso. Olha, eu vou preferir parar, eu não vou ficar, não vai ficar gravado aqui, tá? Tem gente que pergunta, Denise, minhas lives não ficam salvas aqui no IGTV. Minhas lives vão todas em breve, no futuro, daqui a algumas semanas, quando a gente consegue mexer tudo e jogar lá no YouTube. Minha equipe bota lá no YouTube, tá bom? Então, por isso que se inscreve lá no meu canal do YouTube. Se inscreve! Gente, faltam 4 minutos de acordo com o meu relógio, mas eu vou preferir parar aqui. Por quê? Porque o Instagram tá sempre me cortando, entendeu? Eu acho que ainda dá tempo e ele me corta. Então eu vou preferir parar aqui para eu me despedir de todos vocês. Muito obrigada pela presença de todo mundo que tá aqui. Obrigada aos meus alunos do Comer e Treinar, que sempre marcam presença aqui, todo mundo. Comenta lá no post, tá bom? Comenta no post que eu vou deixar daqui a 1 minutinho lá com a plaquinha do Comenta Aqui. Por favor, faz isso, porque é super importante para mim. Beleza? Galera que quer saber aí dos atendimentos online, vai lá no Instagram da minha clínica. Clínica Você Bem, por sinal, galera. Segue aí a Clínica Você Bem. A gente sempre tenta postar coisas interessantes lá. Então vai lá, segue o perfil da clínica e em breve a gente vai começar a fazer lives pela Clínica Você Bem, de lives muito interessantes, tá? Que eu tô aqui arquitetando com o meu sócio. E vai ser lá pelo Instagram da Clínica Você Bem. Então vai lá e passa a seguir. E entra lá em contato pelo WhatsApp de lá para falar com Kelly, tá bom? E tirar todas as suas dúvidas. Beijo enorme para todos vocês. Aguardo comentários de vocês, dos principais insights que vocês tiveram daqui a pouco lá no meu perfil, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Ótimo finzinho de terça para todos vocês. E até quinta-feira, 8 horas, hein? Estaremos aí de novo.